Olá, sejam bem-vindos à página do Círculo das Quatro Luas. Para quem já veio aqui, já conhece a gente, seja bem-vinda de volta. Não se esqueça de deixar aí seu comentário, a sua curtida, compartilhar, chamar suas amigas e tudo mais. E quem está chegando agora também, né? Vamos agregar, vamos se unir, vamos fazer disso uma grande comunidade. Então mostra para as pessoas e acompanha o que a gente está fazendo aqui, tá bom? Você é muito bem-vinda. E o nosso tema de hoje é: nós temos que falar sobre as Vênus. E as Vênus, para quem não sabe, por que eu escolhi esse tema, né? As Vênus, para quem não sabe, elas são pequenas estatuetas que datam lá do período paleolítico, que foram encontradas em diversas regiões no mundo, né? Principalmente na Europa, mas também em outros lugares como a Sibéria, como o Iraque, o Mediterrâneo, né? E arredores. E são figuras femininas, né? Femininas que datam do Paleolítico e que trazem, né, no seu formato, trazem na forma como elas foram moldadas, né, elas trazem, sim, a fertilidade, né? E por que eu estou trazendo elas para dentro desse contexto do sagrado feminino, né? Se a gente para pensar nessa ideia de sagrado, né? O sagrado, ele vai remeter a alguma coisa que, de certa forma, está relacionado com o que é divino, com o que vai além, né, do que a gente tem acesso. E é engraçado, parece que não, mas se a gente parar para refletir sobre isso, é de senso comum que aquilo que é sagrado, de que aquilo que é divino, de que aquilo que vai além, tem que receber uma conotação masculina, né? A maioria das religiões aí dominantes, elas trazem uma divindade masculina. As mulheres estão sempre em segundo plano, e é de senso comum, mesmo entre as próprias mulheres, achar estranho uma divindade ser vista como feminina, né? Muitas mulheres estranham quando você fala a deusa, a deusa. Por que vocês falam tanto da deusa? As pessoas estranham. E isso é uma coisa que a gente precisa parar para pensar. É como o que aconteceu com essas Vênus, né? As Vênus, elas foram achadas em diversos lugares. Eu trouxe até algumas imagens para vocês verem aí. Sendo que a principal não, né? Porque são muitas, mas assim, a mais conhecida, até porque parece que ela é a mais antiga também. Essa imagem foi encontrada na Áustria, né? Ela tem, se eu não me engano, cerca de 11 centímetros, coisa assim, é pequenininha. Mas se você olha a imagem dela, ela tem, o que ela traz de mais forte? Ela tem ela foi feita com seios volumosos, com quadril largo, o ventre volumoso, e essas são características que se encontram na maioria dessas Vênus, né? E no primeiro momento, quando os arqueólogos começaram a achar essas imagens femininas em vários lugares, qual que foi a primeira coisa que eles pensaram, que eles imaginaram, né? Mesmo lembrando que, por muito tempo, todos os arqueólogos eram homens, né? Demorou para as mulheres terem as mesmas oportunidades de fazer tudo que os homens faziam. Então, por muito tempo, arqueólogos, historiadores, eram somente homens, né? E o que eles achavam quando eles encontravam essas estatuetas? Eles achavam que era uma espécie de imagem erótica da época, padrões de beleza feminina da época, para os homens daquela época, que é um pensamento bem machista, né? Se a gente parar para pensar, tem tantas coisas que eu poderia representar dentro da antropologia, a primeira coisa que eles vão pensar é isso. E aí, depois de um tempo, né, com muitos estudos e tudo mais, outras teorias foram surgindo, foram aparecendo, e hoje acredita-se também como outros achados arqueológicos que a gente tem, que fazem referência a procedimentos mágicos, ocultos, antigos, politeístas e coisas nesse sentido, né? Muitos historiadores hoje já defendem essa ideia de que essas imagens, na verdade, são uma representação de uma divindade, né? Pensando que a Vênus aí, ela trata de 30 mil antes de Cristo, é uma divindade bem antiga. Não ela, mas como todas as outras. E que, na verdade, essa ideia, né, que ela trazia era justamente essa questão da fertilidade, né? Os seios, o ventre, tudo muito exagerado, né? Essa coisa deles fazerem tudo muito exagerado era uma reverência a essa ideia de fertilidade, a essa ideia de doadora da vida, né? Uma deusa capaz de doar a vida, uma divindade a ser cultuada e a ser reverenciada, né? Mas isso ainda hoje é uma tese, é uma linha de estudo que muitos cientistas ainda, muitos pesquisadores
são muito relutantes em aceitar, né? Por que é que as pessoas acham tão difícil, ainda nos dias de hoje, as pessoas acham tão difícil que num determinado momento da humanidade, num determinado momento em que as pessoas viviam de uma outra forma, uma divindade não poderia se manifestar ou ser representada como mulher? Por que não? Ainda mais pensando que essas culturas, elas viviam em contato com a natureza, elas viviam mais próximas de tudo, elas enxergavam diferentes as coisas como a gente enxerga hoje, o sexo era visto de outra forma. Por isso também essas deusas de fertilidade, elas estão muito relacionadas a essa questão sexual e os deuses também, né? Os deuses daquela época e tudo mais que foram aparecendo, foram surgindo, eram representados com fala herese, coisas nesse sentido. Porque, na verdade, essas culturas, elas viam isso de uma outra forma. Na verdade, eles tinham uma associação disso não como algo carnal, mas como algo muito mais divino, sagrado, porque era através disso que era possível, né, a perpetuação da espécie. E aí, ainda nos dias de hoje, ainda tem pessoas que relutam, elas não querem acreditar que isso pode ser possível, não querem aceitar. E mesmo nos dias de hoje, você tem muitas mulheres, né, que, mesmo considerando-se que, vamos imaginar que essa referência aí que a gente tem de uma espiritualidade diferente, uma espiritualidade antiga, mais feminina, que enxergava o feminino como importante e tudo mais, vamos por um momento imaginar que isso não existiu, tá? Que sempre foi, que Deus, né, sempre foi visto como homem. Vamos imaginar isso por um momento. Qual é o problema de hoje, nos dias de hoje, com toda a suposta evolução que a gente tem, com todo o entendimento que a gente tem de muitas coisas, qual seria o impedimento de hoje a gente passar a ver o divino também como mulher, né? Porque concorda que seria diferente se todos os deuses, né, as divindades, mesmo dessas religiões monoteístas, não tivessem sexo? Ok, tudo bem. Realmente, eles estão falando de algo que vai além da nossa constituição física, ou coisas nesse sentido, né? Ou desses polos de energia, ou coisas nesse sentido, algo que fosse maior. Ok, isso seria a gente até entende, né? Aí sim, faria um sentido até. Agora, sempre representado como homens, a mulher sempre em segundo lugar, a mulher sempre em segundo plano, ela nunca pode ser vista no mesmo patamar de importância. Por que o homem pode ser tão importante a ponto de ser semelhante a Deus, né? E nós não podemos? É para se pensar. E o mais engraçado é que isso é tão natural que hoje a gente conversa com mulheres, né, que cresceram numa determinada religião. Eu vejo isso muito dentro até da minha família, que a minha família é católica. Eu cresci dentro da religião cristã e eu escuto pessoas muito próximas da minha família dizendo coisas do tipo: eu não consigo imaginar Deus como mulher, porque eu, quando era pequena, a minha mãe era meio fria, enquanto meu pai era mais colado em mim, então eu acho que eu faço uma associação. Olha, pensando na questão da psicologia, né, poderia até ter um sentido, mas honestamente, parando para analisar, eu não consigo ver sentido nisso, porque para mim não deixa de ser uma tapar o sol com a peneira, né? A pessoa, ela tem medo de quebrar tabus, ela tem medo de pensar de uma forma diferente, pensar fora da caixa, tentar, sabe, refletir sobre aquilo, que existem outras formas de se entender as coisas. Ela está acostumada com aquilo e aí ela talvez tenha um receio, uma resistência, alguma coisa nesse sentido, então ela não quer parar para pensar sobre aquilo. Não, tem que ser assim. Eu aprendi assim e é assim que é. Eu estou habituado àquilo, eu estou acostumado àquilo. Faz parte da minha essência. E essa ideia, né, de associar esse sagrado, esse divino com um homem é algo que faz parte já do inconsciente coletivo dentro da sociedade. Por isso que mesmo as mulheres hoje têm essa dificuldade. Não estou falando isso aqui para converter ninguém, não é isso. Todo mundo sabe que eu acredito na deusa, mas eu acredito em deuses também. Eu acredito em muitos deuses. Eu não estou aqui para fazer nenhum tipo de... para tentar, sabe, fazer a cabeça de ninguém, não é isso. Mas é que eu acredito que se nós pudéssemos enxergar a divindade, independente de crença ou de religião, mas a possibilidade de uma divindade se manifestar como mulher, da mesma forma que se manifesta por aí como homem, as coisas elas seriam mais equilibradas, nós seríamos mais respeitadas, nós nos valorizaríamos mais. Por que eu tenho uma determinada religião e eu tenho que
de repente fazer uma oração, uma reza, dependendo do que for, né, que não vem ao caso, e eu tenho que sempre pensar que eu tenho que pedir ajuda para um homem, ou que eu tenho... Isso, para mim, eu acho que a gente precisa começar a repensar algumas coisas, né? Então, até onde coisas como o que acontecia lá atrás, que a gente via muito isso, de os próprios historiadores, pessoas sérias do meio acadêmico, achando evidências arqueológicas de um culto ancestral, de um culto de culturas antigas, algo cheio de ancestralidade ali, simplesmente enxergar aquilo como um brinquedinho sexual do homem das cavernas. Isso é muito triste. E essas coisas acontecem até hoje. Tudo que está relacionado a isso, a sociedade ela tem muita resistência em aceitar. Ela tem muita resistência em tentar entender ou tentar pensar de uma outra maneira. E isso acontece também entre as mulheres. É muito difícil também a gente conversar entre mulheres sobre isso, por incrível que pareça. Às vezes as mulheres até reclamam, porque, sei lá, meu marido é muito machista, ou porque minha família é isso, minha família é aquilo, mas elas não mudam essa forma de pensar. Elas têm medo de fazer algo diferente, porque elas aprenderam daquele jeito e acham que vai ser assim, ou porque vão ser julgadas, ou porque simplesmente, de uma maneira assim, bem psicológica, né? Bem assim, como é que eu posso dizer? Algo que já está tão enraizado que elas nem param para pensar muito sobre isso, né? Não se percebe, elas acabam agindo dessa maneira. Nós, né? Eu não sou perfeita também, mas às vezes a gente acaba agindo de uma maneira que vai contra, né, nossos próprios princípios, ou que vai contra quem nós deveríamos ser, e a gente não percebe, porque a gente está tão habituado àquilo que se tornou algo natural, algo cotidiano. E aí isso é uma das coisas que a gente precisa começar a mudar. Não estou falando de religião, não estou falando de crença pessoal, você pode ter a religião que você quiser, mas tenta imaginar essa questão, vamos tentar imaginar, vamos tentar pensar nessa questão de divindade ou de força maior, ou coisas nesse sentido, como algo que é acessível também para nós mulheres, e que são forças, né, ou é uma força, enfim, cada um, né, acredita no que bem entender, que poderia se manifestar de ambas as maneiras, tá bom? Fica então o recado, só para a gente fazer uma reflexão. Semana que vem eu tô de volta.